Bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Eu sou Lu Soares, sou terapeuta holística, mestre em Reiki e sou a criadora deste canal. Como eu sempre falo em todos os meus vídeos, esse canal me foi intuído pela espiritualidade para que eu falasse da minha vida, da minha visão, dos acontecimentos da minha vida sobre o prisma espiritual. Então é assim, o que eu falo aqui que aconteceu na minha vida, eu falo olhando pelos olhos espirituais, não pelos olhos humanos. Por quê? Quando você olha pelos olhos humanos, você tem uma visão dos acontecimentos. Quando você olha pelo olhar espiritual, que é o olhar que nós devemos ter em tudo na nossa vida, nós começamos a entender o porquê muitas coisas acontecem, né, na nossa vida, qual o propósito da nossa vida. Não encarnamos nesse mundo apenas para existir, nascer, crescer, morrer e acabou, sem um propósito. Não, Deus faz tudo muito certo. Tudo tem um planejamento, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Cabe a nós que estamos aqui, tendo essa oportunidade de reencarnação, que está sendo a última oportunidade, né, para nós começarmos, gente. Nós não temos muito tempo mais para entender sobre espiritualidade, para mudarmos o nosso coração. E como eu sempre falo, a espiritualidade, ela faz parte da minha vida desde o momento que eu nasci. Desde pequena, eu sempre me perguntei o porquê das coisas. Eu sempre quis entender o porquê que as coisas aconteciam comigo. E olha que eu passei muita coisa nessa vida. Foram muitos traumas, muitas percas, muitas traições. Já fui julgada de tudo, de burra. Porque você imagina uma pessoa que com 20 anos teve um filho, com 21 quase perdeu esse filho, meu filho ficou em coma, quase morreu. Com 23 anos, eu já tinha minha casa própria, tinha construído a minha casa própria. Foi muito sacrifício meu e do meu falecido marido, foi muito sacrifício. Mas nós conseguimos. Nós conseguimos construir a nossa casa do jeitinho que a gente queria. E eu perdi essa casa com 6 meses que eu estava morando nela. Após eu perder essa casa, após eu ter perdido essa casa após 6 meses que eu estava morando nela, eu fui muito criticada, gente. Hoje eu não vou entrar em detalhes, é só para vocês entenderem um pouco da minha história. Eu fui muito criticada, sabe? Quando nós perdemos essa casa, eu fui criticada demais, eu fui muito julgada, apontada por muitos anos. Eu fui muito humilhada por causa disso. Porque onde já se viu você ter uma casa e você perder ela? Você é uma burra, né? Você não sabe fazer as coisas, você nossa, como ela não tem juízo, isso não se faz. As pessoas, como eu também, eu fui muito julgada porque eu sempre fui muito julgadora. Da mesma forma que me julgaram, eu julgava os outros. Mas como eu aprendi, tudo é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E eu não passei tantas coisas na minha vida sem um propósito. Aí perdi a minha casa, depois de 6 meses, 1 ano, se eu não me engano, que a gente tinha perdido a casa, nós passamos muita dificuldade, perdemos tudo, sabe? E depois de um tempo, meu marido, depois de 1 ano e meio, aí meu marido quis se separar naquela época, nós nos separamos. Depois de 1 ano, nós voltamos novamente. Eu sofri demais essa separação. Foi muito difícil para mim. Eu me lembro que eu só chorava, emagreci muito. E eu nunca fui magrinha, e eu fiquei bem magra, bem abatida. Porque quanta coisa eu estava passando. Depois de 1 ano e pouquinho, nós voltamos. Compramos outra casa.
Depois de 5 anos juntos, perdemos aquela casa novamente. Construímos outra casa. Então é assim, gente. A minha vida era uma vida de muitos altos e baixos. E sempre quando você tá bem, as pessoas, elas não estão nem aí. Quando você tá bem, elas não querem nem saber. Ah, ela tá bem, ah, ela conseguiu, eles conseguiram isso, conseguiram aquilo. Algumas pessoas ficam felizes de verdade por você, outras não. É aquela história, né? As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E algumas, com tanta maldade que é nesse mundo, elas ainda fazem de tudo para você cair, para você perder o que você tem. Eu não culpo ninguém pelo que eu perdi. Eu não culpo ninguém. Porque foi aonde a responsabilidade de tudo foi minha e do meu marido, do meu falecido marido. Da mesma forma que nós construímos, nós perdemos. Porque acreditávamos nos nossos sonhos de alguma forma. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar para os outros, olha, você tá errado, o seu sonho não é legal, não corre atrás do seu sonho, todo mundo tem direito de sonhar. Tá certo que eu aprendi o quê? Que eu não deveria ter me anulado nesses momentos, ter anulado a minha vontade, porque eu perdi os meus sonhos realizados para realizar os sonhos dos outros, do meu marido, no caso. Mas foram coisas que foram muito difíceis. Eu passei muitos momentos que eu não tinha com quem falar, porque eu era muito julgada por tudo que eu passava. Sempre fui muito apontada. Sempre fui meio ovelha negra da família, né? Porque quando eu era adolescente, como eu já falei em alguns vídeos, eu era um pouco rebelde. Eu sempre fui um pouco rebelde, assim, porque eu não aceito muitas coisas da forma que é colocada pra gente hoje em dia. Não que a gente não tenha que respeitar pai e mãe, não é isso. A gente tem que respeitar, ter um amor e uma gratidão por eles imensa. Porque nossos pais, eu aprendi uma coisa, às vezes a gente critica tanto os nossos pais, mas nós muitas vezes não sabemos o que eles passaram. Então as pessoas nos dão aquilo que elas têm para dar. Às vezes a gente exige demais dos outros. Qual o entendimento que eles têm da vida? Às vezes é muito diferente do nosso. Eles sofreram muito quando eram crianças, adolescentes, até formarem a vida deles. Eu não sabia ver isso exatamente, eu não sabia, não entendia isso, porque eu tinha um olhar humano, mais humano do que espiritual, mas quando eu comecei a procurar entender mais a espiritualidade, quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a entender mais as coisas, sabe? E quando eu passei as dificuldades, que não foram fáceis, eu não tinha ninguém para me ajudar. A minha mãe, os meus pais me ajudaram sim. Eles nunca me deixaram na rua. Nunca. A minha mãe construiu uma casa. Desculpa, gente, eu tô com um pouquinho de tosse. Ela e meu pai conseguiram construir uma casa. Eles já tinham mais de 40 anos quando eles conseguiram construir essa casa. E é uma casa que eu morei por muitos anos. Eu morei até pouco tempo atrás, até 1 ano e meio atrás. Eu morava com a minha mãe. Ela me deu abrigo. Ela não me colocou na rua. Mas tinha muita gente que ficava buzinando no ouvido dela. Quando que você vai mandá-la embora? Quando que ela vai sair da sua casa? Não é certo, ela tá com você. Ela tem que ter o canto dela, a casa dela. Sendo que as pessoas sabiam que eu não tinha condição financeira de manter uma casa. Mas, enfim, não foi fácil, eu fui muito humilhada por isso, eu ouvi muita coisa. E eu falo para vocês, uma mãe, ela escuta e passa por muita coisa calada por causa dos seus filhos. Coisa que pessoas amigas falavam para mim, olha, se falasse isso para mim, eu pegava minhas coisas e ia morar debaixo da ponte, mas eu não morava mais aí. Eu chorei muito, eu sofri muito, eu não tive para quem recorrer. Eu não tinha para quem recorrer. Eu tinha que aguentar e tocar a vida. Porque eu tinha um filho para criar, depois veio a Sofia. E realmente, como me disseram uma vez, ninguém tinha responsabilidade da minha filha. A responsabilidade era minha. Se eu tinha tido a Sofia,
a minha filha mais nova, o problema era meu. Eu que não pensasse que... Um dia me disseram assim, você que não pensa que você vai deixar a nenê com a sua mãe para você sair, para você trabalhar. Ela não tem mais idade para cuidar da sua filha. A responsabilidade é sua, você fez, você que cuide. Tá certo. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, mas eu nunca pedi nada disso para ela. Porque realmente eu sempre tive essa noção, sabe? E ouvi muita coisa, gente. Vocês não têm ideia do que eu já ouvi nessa vida. Das humilhações que eu tive que aguentar, das coisas que eu tive que ouvir. Mas eu tô aqui. Por quê? Porque Deus me sustentou. Porque eu sempre acreditei em Deus. Mesmo quando eu não tinha para onde correr, eu acreditei em Deus. Então, assim, a minha vida foi isso. Eu perdi a casa, depois voltamos, ficamos 5 anos novamente, perdemos a casa novamente. E hoje, qual que é o valor que a gente dá para as coisas materiais? É muito grande, né? E a gente tem que ter amor pelas coisas materiais, sim. A gente não digo amor, apego. A gente tem que dar valor para as coisas. É importante a gente ter a nossa casa, é importante a gente ter o nosso carro, é importante a gente ter as nossas coisas. Quem não quer ter conforto, é justo, Deus não colocou ninguém no mundo para passar necessidade, Deus não colocou ninguém no mundo para sofrer. Há oportunidade para todo mundo crescer, para todo mundo evoluir, trabalhar e conquistar suas coisas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que nós somos, desde muito cedo, educados a acreditar que não temos o direito de nada, né? Que quem consegue, conseguiu porque fez alguma coisa errada, ou herdou de família. Ah, mas a família é rica, então... Ah, mas é bem de vida, então fulano tá bem. Não, gente, vamos dar valor para as coisas que as pessoas conquistam, elas conquistam. Muita gente trabalha muito duro, eu trabalhei muito duro para ter minhas coisas, trabalho até hoje. Sabe, para ter as coisas a gente tem que trabalhar sim, só que a gente não precisa morrer de trabalhar. A gente cresce com essa visão que se não se matar de trabalhar, não trabalhar duro, não sofrer, a gente não conquista as coisas. Algumas vezes na vida, como foi na minha, eu acredito que eu precisava passar por muitas coisas, outras eu acredito que não. Foi realmente porque eu não soube talvez agir naquele momento da forma correta, mas nada tá errado. Tudo faz sentido no final. Então é assim. A gente cresce dessa forma. Não, gente. Todo mundo tem direito, sim, de ser feliz, de prosperar na vida, de ter saúde, de ter uma casa boa, de ter uma família feliz. Só que a gente vê que muito disso não acontece nesse mundo, nesse nosso planeta. Porque as pessoas, elas nunca estão preocupadas com o próximo. São poucas, existem sim as que estão preocupadas com o seu próximo. Se preocupam com o próximo, acreditam que o próximo também tem o direito de ter aquela oportunidade de crescer no trabalho, né? De ter educação. Existem aquelas pessoas que não querem que o próximo cresça, que ele evolua, só ele, né? E não ajudam, não dão a mão, não ajudam. Isso é falta de amor no coração. Isso é falta de empatia. Isso é falta de união, né? Quando a gente vai trabalhar num lugar que você é mal recebido, que você é maltratado, humilhado pelos seus colegas de trabalho que estão lá há mais tempo. É triste, né? Você quer subir na empresa, você batalha por aquilo, muitas vezes você não consegue, tem sempre alguém ali para puxar o seu tapete. Isso é maldade. Isso é um exemplo que eu estou dando, existe maldade em tudo. Infelizmente, vivemos num mundo mal, não vivemos num mundo do bem. Não que o mundo não é do bem, as pessoas não são do bem. E infelizmente nós estamos vivendo uma época em que isso está muito exacerbado nas pessoas.
né? Muitas pessoas falsas, muitas pessoas más de coração realmente, que não estão preocupadas com nada, não acreditam em Deus, não sabem o que é amor. E você? Você sabe o que é o amor? O que é amor para você? Amor é gostar, é o que você sente pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe. Aí às vezes a gente fala assim, eu amo tal pessoa. Mas você ama a que ponto? Você segue aquele mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Às vezes a gente não ama nem a gente mesmo. Porque para a gente amar alguém, a gente tem que se amar primeiro. Enquanto a gente não se ama de verdade, gente, não é falar da boca para fora. O amor próprio, a autoestima é muito importante. A gente tem que ter amor próprio, porque se você não se amar, você não ama ninguém. Primeiro faz por você, ama você, para depois amar o próximo. Né? Porque senão esse amor não é verdadeiro. Um exemplo de amor verdadeiro que nós temos e muitas vezes não valorizamos e muitas pessoas não acreditam é o amor de Jesus por nós. Eu às vezes fico pensando, eu ouvi até numa palestra esses dias, achei muito interessante, e aí eu vou colocar da forma que eu entendi. Você acredita em Jesus? Qual a visão que você tem do Mestre Jesus? Eu acredito no meu Jesus. Ele nunca me faltou. Quantas vezes eu chorei? Chorei no chuveiro sozinha. Chorei no meu quarto. Passei a noite chorando, pedindo a Ele. E Ele sempre me respondia. Eu me lembro que Deus, Ele começou... Quando eu falo Jesus e Deus, para mim, eles são como se fosse um só, porque ninguém vai ao Pai senão a mim. Então, quando eu falo de Jesus ou de Deus, para mim é a mesma pessoa, apesar de não ser, tá, gente? Jesus não é Deus. Ele é filho de Deus, como nós somos. E muitos são filhos de Jesus. Mas aí é um assunto mais profundo e a gente fala um dia sobre isso, que é muito interessante isso. Então, assim, eu acredito demais, porque Ele nunca me abandonou. Nunca. Quando eu não tinha uma mão para eu segurar, era Ele que me sustentava, era a mão dele que me segurava. Não foi fácil, mas eu venci. Eu tô aqui. Apesar de muita gente não querer que eu estivesse aqui, eu tô aqui. E tô feliz, apesar de tudo. Não tá sendo fácil para mim estar gravando esses vídeos, como eu já falei. É um propósito que a espiritualidade colocou para mim. É muito difícil a gente colocar a cara da gente para o mundo ver e contar a história da gente para as pessoas. Nossa, para todo mundo saber o que você passou na vida, é muito difícil. Porque a vida da gente, às vezes, a gente só quer mostrar o que é bonito, né? As pessoas com as redes sociais, elas gostam de mostrar o quê? O que é bonito, que tá feliz, que tá bem, comprou um carro, comprou uma casa, tem uma namorada linda, tem um namorado lindo, família linda. Não vejo nada de errado nisso. Mas muito do que a gente vê nas redes sociais é uma grande mentira. Porque, infelizmente, o ser humano é uma mentira. É uma grande mentira. Muitas pessoas, elas tentam ser aquilo que elas realmente não são. E nós estamos no tempo de mudar e nos tornarmos novas pessoas. Então, Jesus nunca me abandonou. Não, sempre esteve comigo. E aí, numa palestra que eu estava ouvindo da Casa Plataforma de Oração, o espírito que estava fazendo essa palestra, não me lembro qual foi, e foi muito interessante, falou uma coisa, um ponto de vista sobre a morte e crucificação de Jesus que eu não tinha tido, não. Mas eu acho que é isso aí mesmo. O próprio Jesus, em uma palestra e no livro As Cartas de Cristo, ele fala que
A crucificação dele foi terrível. Essa parte do Calvário dele foi muito triste. Jesus, em um dos vídeos que tem lá na casa da plataforma de oração, onde ele fala sobre a trajetória dele, a crucificação, é muito forte. Porque ele fala que o que passa naquele filme do Mel Gibson, se eu não me engano, Paixão de Cristo, né? É chocante, mas não é nem um milésimo do que ele passou, não é nada diante do que ele passou. Não consegue passar para a gente exatamente qual foi o sofrimento dele naquele momento. Foi muito grande. Aí Jesus morreu por nós na cruz. Só que esse espírito que estava fazendo a palestra falou o seguinte: não, ele não morreu por nós na cruz. Jesus foi crucificado por culpa de vocês, por nossa culpa. Nós crucificamos o Senhor Jesus. Nós crucificamos Jesus a partir do momento que nós o negamos. Então eu fiquei pensando assim, porque nós pedimos para quê? Para que soltasse Barrabás o povo, gente. Como eu acredito em reencarnação, acredito que pode ser que eu não estivesse, você não estivesse naquela época, mas eu acredito que sim. Nós já existimos naquela época, não é nossa primeira vida. Alguns espíritos são mais jovens, outros espíritos são mais antigos, né? Tiveram mais vidas, menos vidas. Eu acredito que eu vivi nessa época. Então ele fala assim, que nós crucificamos Jesus quando escolhemos, né? Por quê? Porque escolhemos Barrabás e pedimos para crucificar Jesus Cristo, que ele foi crucificado. Mas Jesus sabia que ia passar por aquilo, ele nasceu para passar por aquilo. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas ele quis de fazer isso, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas ele quis fazer. E ele quis fazer por quê? Por amor. Por um amor tão grande que ele morreu, mas ele sofreu tanto para morrer por nós. Mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que a gente não faz ideia do sofrimento de Jesus. E por que ele morreu por nós? Para que nós fôssemos libertos. Libertos do quê? Libertos da mentira que nós vivemos até hoje. Mentiras que nos foram contadas lá atrás e que vêm sendo contadas até hoje. Fôssemos libertos do mal. Porque o ser humano sempre viveu muito na maldade. Você imagina naquela época onde não se tinha conhecimento das coisas, se era proibido, né, você falar, ser contra os ensinamentos daquela época. Você não podia ter a sua opinião própria, né? Hoje ainda é assim também. Muitas vezes você tem a sua opinião, às vezes você tem que guardar para você, porque senão você é julgado, é criticado, é massacrado, é humilhado, porque você não pensa igual todo mundo. Mas a gente tem que ter o que? Conhecimento. Quem tem conhecimento não vive enganado por nada nem por ninguém, gente. Tem que ler muito, tem que buscar muito, aprender, gente. Então eu digo para vocês o seguinte: Jesus então foi crucificado porque nós o negamos. Pedimos para que o crucificasse. E eu acredito, esses dias eu estava pensando, foi a nossa primeira oportunidade de mudança e nós não aproveitamos. Porque Deus e Jesus, eu acredito que mesmo sabendo que isso iria acontecer, eles ainda tinham esperança de que nós tivéssemos entendido todo o propósito de Jesus aqui na Terra, de que nós tivéssemos entendido toda aquela trajetória de Jesus. Foram 3 anos que Jesus pregou e viajou pelo mundo falando, né, sobre espiritualidade, e ninguém entendeu nada. Poucos conseguiram entender. Poucos conseguiram mudar o seu jeito de ser, poucos. Porque se as pessoas tivessem entendido a verdadeira mensagem de Jesus, que era o amor, ele era só amor. O que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus consolava,
não é? E Jesus, ele era só bondade. E as pessoas atribuíram Jesus com a crucificação, pedindo para que ele fosse crucificado. Então eu acredito que eles ainda tinham esperança, Jesus e Deus tinham esperança de que nós tivéssemos entendido a mensagem de Jesus. E que naquele momento, ao invés de escolher Barrabás, escolhêssemos por Jesus. Mas não entendemos nada e crucificamos o Senhor. Quando crucificamos o Mestre, aquilo foi a prova de que a gente só era maldade. E ele só era amor, porque foi difícil para ele, mas ele passou por toda aquela humilhação, por todo aquele sofrimento. É muito, gente, procurem na Casa Plataforma de Oração as canalizações de Jesus, as mensagens de Jesus, os vídeos que tem lá. E na Casa Plataforma de Oração e na Casa Espiritualidade na Prática também. Eu não vi todos os vídeos de Jesus ou Sananda, porque Jesus era a pessoa, o mestre que foi encarnado naquela época. Quando ele veio naquela época era Jesus. Hoje ele não é Jesus, ele é Sananda, que é o governador aqui da Terra. E ele está passando o governo da Terra para o mestre ascensionado, né? Se eu não me engano, é Saint Germain que vai governar o planeta após a transição planetária. Então, gente, Jesus morreu por amor. Foi só amor. E aí ele pediu para que a gente amasse o outro como ele nos amou. A gente ama o outro como ele nos amou? Não. Muitas vezes a gente não ama nem a nós mesmos, como eu já falei. Então tá na hora da gente começar, tá na hora não, passou da hora, a olhar para o próximo. Eu não sou perfeita, pelo amor de Deus, não vem falar, você é perfeita, não, você é santa, não, eu sou pecadora, eu tô tentando mudar, tô fazendo a minha reforma íntima, eu tô conseguindo. Eu sei que quando eu faço uma coisa que desagrada a Deus, naquele mesmo momento eu já peço perdão a Deus. Eu sei que eu tô fazendo uma coisa errada, eu já tento me policiar para que isso não se repita. Julgar o próximo, né? Mentira eu não gosto mesmo, mas uma coisa que às vezes, mas o fulano, mas o ciclano, eu tô parando com isso, graças a Deus. Quando alguém vem falar alguma coisa para mim, eu tô ficando quieta, eu tô tentando não me envolver nos problemas dos outros, sabe? Nos problemas, nas fofocas. Gente, eu não quero saber de problema pro meu lado. Não porque eu não quero problema, mas porque eu quero mudar. Porque enquanto a gente propagar o ódio, enquanto a gente propagar a maldade, enquanto a gente falar do outro, a gente fazer uma fofoca, a gente, né, tentar prejudicar alguém, além disso tudo voltar pra gente, quem vai sofrer, a pessoa vai sofrer, mas você tenha certeza que quem faz isso sofre 1000 vezes mais, volta em dobro a lei universal. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas não é porque ele deu o livre-arbítrio e ele nos ama que nós não vamos ter as consequências dos nossos atos. Se você faz o mal, você vai receber o mal, mas você vai receber o mal 1000 vezes maior na sua vida. Não aconteceu nada com fulano. Deixa ele morrer. Na hora que ele morrer, que ele for para o outro plano, que ele tiver que reencarnar, ele tem o débito dele, por isso que a gente reencarna, para pagar, quitar nossos débitos de vida anteriores. A gente tem que entender isso, a gente tem que melhorar, o ser humano tem que melhorar, nós não temos mais tempo. Hoje eu vi uma palestra, Sananda, né? Hoje é dia 6 de 5 de 2023 e ontem, dia 5 de 5 de 2023, foi eclipse lunar, às 2h30, né? Às 14h30 da tarde, que foi um eclipse muito importante, para o meio holístico espiritual. Esse eclipse é de uma força muito grande,
E ontem teve o eclipse e hoje saiu esse vídeo no canal Espiritualidade na Prática, onde Sananda, que é Jesus, né? Conhecido como Mestre Jesus, que foi que encarnou 2000 anos atrás aqui na Terra. Ele estava muito triste como ser humano. Tanto que a espiritualidade está guerreando por nós, está guerreando por nós, está guerreando por nós. É uma guerra espiritual. Mas ninguém está entendendo o que está acontecendo, gente. As pessoas, elas não estão tendo noção do que está acontecendo, sabe? Acham que é brincadeira. Não procuram ler, não procuram entender a espiritualidade. Estão vivendo como se não houvesse o amanhã, praticando as maldades. Não estão mudando. Então, assim, infelizmente, poucos estão fazendo a sua parte. Poucos aceitaram Jesus de verdade, aceitaram a Deus e querem mudar. E muitos serão levados. Então, a gente pensa que depois da pandemia as coisas iriam mudar, né? As pessoas iriam pensar mais, mas não. As pessoas não estão pensando no próximo, só pensam em si próprias. E você? O que você está fazendo para mudar? A gente tem que pensar, gente. Não é uma brincadeira o que a gente vive aqui na Terra. Não é uma brincadeira. O que nós vivemos aqui é real. A espiritualidade é real. Você vai esperar você desencarnar para entender de espiritualidade lá do outro lado, sofrer nas zonas umbralinas, sofrer, né, nessas zonas de baixa vibração para entender espiritualidade? Não é mais fácil entender agora e tentar mudar para quando desencarnar poder ter uma evolução num plano mais elevado? A gente precisa evoluir, senão o trabalho da espiritualidade, o propósito de Jesus há 2000 anos atrás, tudo que eles têm feito por nós aqui, estão perdidos. Pense um pouquinho sobre isso. Pense sobre a entrega e o amor de Jesus. Pense no que você tem feito para mudar. Não fique remoendo coisas do passado. Não fique se culpando, não culpe ninguém, não julgue ninguém.